começando nosso programa ao vivo com o Henri Cristo. E você que está nos acompanhando pela primeira vez, avise seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos ricos ensinamentos aqui ministrados por Henri Cristo. Sejam bem-vindos todos os descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea. Questionem Henri Cristo, sanem suas dúvidas e vivam melhor na Terra, mesmo em face a um mundo tão conturbado e aparentemente sem esperanças. Todos os sábados, às 11 horas da manhã, henricristo.tv, o canal da Liberdade Consciencial. Agora, Henri Cristo procederá com a dissertação e logo em seguida responderá às suas perguntas. Que a paz seja com todos. No intuito de evitar repetitivas e inoportunas perguntas, meu Pai Senhor Deus determinou que após invocá-lo concedendo a bênção, eu proceda com a dissertação antes de responder novas indagações. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei para enunciar no meu retorno. Eu sou emissário do Pai, reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar indumentar assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha, mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continua sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou Henri Cristo, filho do homem. Somente o demônio, Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse enquanto jejuava 2000 anos: se és o filho de Deus, transforma estas pedras em pão. Ao que lhe respondi: nem só de pão vive o homem. Em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é ululante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Mateus 24, versículos 5 e 24. E os lobos em pele de ovelha vieram em meu nome antigo, Jesus, antigo e obsoleto. Enganaram, fizeram prodígios, e com o fruto da delituosa chantagem do dízimo e venda de falsos sacramentos, adquiriram emissoras de rádio e televisão. E justo para me distinguir deles, meu Pai me reenviou com um novo nome, Henri, Apocalipse 3, versículo 12. Henri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz, I-N-R-I, Henri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam as Escrituras. Henri é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Eu sou o libertador.
Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se vedes em mim alguma coisa, o ato aparentemente fartoso e injustificável, ou ele não está em mim, e sim na maldade ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro e vim sem livre-arbítrio a este mundo só para executar a vontade do Ser Supremo e Perfeito que me reenviou. E quando ousai julgar-me, estarei sendo julgados por Ele. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque sou o espalho que eu escuto do meu Pai que é em mim. Reitero uma vez mais: aqui conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Que a paz seja com todos. Vamos então à primeira pergunta, que é de Roberta Nicole, Santa Maria, DF. Esperanto será a língua da nova era? Esperanto é uma língua quase morta, usada por poucas pessoas, mas no mundo inteiro, verdade seja dita. Ela tinha pretensão, sim, de ser uma língua da fraternidade, uma língua, o idioma, digamos, da universalidade. Mas foi abortada. Abortada pela circunstância, abortada pela pressão mundial. Então, a língua é um clube, é uma fraternidade. Eu sei de pessoas que falam Esperanto e moram aqui em Brasília, vão lá para a Rússia, lá no aeroporto, eles levam às vezes um estigma, encontra alguém que também fala e daí pode se comunicar. Então serve para as pessoas que viajam, que precisam às vezes não falam inglês, que é o idioma comercial do mundo, né? Então ele encontrar sempre alguém. Aí outra coisa, é uma confraternização entre os esperantos, há uma confraternização que eles de repente hospedam alguém que chega lá no outro país, mas com a reciprocidade, depois que se aquela pessoa quiser vir no país de origem, também se hospeda. É isso que eu esperando. Tem pessoas simpatizantes minhas que são do Esperanto e que já me perguntaram isso inclusive, mas que essa é a conclusão que eu cheguei, ninguém é obrigado a crer, que no futuro a humanidade toda, o que sobrar da humanidade, vai falar uma única língua, os que sobraram, a língua oficial e a língua do coração, que é a língua que vai, através da qual inclusive vou falar para o mundo inteiro. Quando eu falar para a humanidade toda, que eu vou falar, meu pai disse que vou falar, vou ser entendido sim, até pelos que falam mandarim, porque eu vou falar pela língua do coração. Então a humanidade toda, no futuro, vai, porque quando alguém quer compreender, por exemplo, a língua dos gestos, só funciona para quem quer entender o que o outro está falando. Então, quando querem entender, o coração fala mais alto. Então, eu até gostaria que o Esperanto fosse uma língua universal, mas ela é uma língua de pessoas muito reduzida, um número muito pequeno, um grupo pequeno e até seleto de pessoas que se dedicaram a estudá-la, nascida na Polônia. Tenho toda a minha paz. Edson Cleide, Resende, Rio de Janeiro. Quando era mais novo, sonhava sempre com imagens de santos no céu e em seguida que estava sempre voando. Não podia pular que saía voando. Esses sonhos, por terem sido persistentes em minha vida, têm algo a ver comigo? Eu aqui sou obrigado, sou comprometido com a verdade. Sou obrigado a falar a verdade. Esses sonhos são consequência da doutrina, da catequese, dos ensinamentos vigentes na época, que hoje já está bem modificado. Tem muitas crianças que hoje em dia já não sabem nem o que é santo, né? Mas naquela época, tem muitas crianças hoje em dia que não estão mais sendo induzidas a crer que existe santo.
Mas na época que você se referiu, você sofreu sim a influência da massificação, porque se convencionou por doutrinação de que existe santo, até tem um santo para cada dia. É inacreditável, isso era um calendário que tem um santo para cada dia. Tem o dia também do São Nunca. Que poucos sabem que tem esse dia também. O dia do São Nunca. Sabe qual é o dia do São Nunca? É o dia de todos os santos. Ironizado. Então quer dizer que isso tudo foi invenção. Se analisares a história, se fores estudar a história, perceberás que lá atrás, há milênios, muito antes da minha crucificação, e esses santos que existem hoje, que a igreja criou, canonizou, inventou, chamavam-se Júpiter, Netuno, eram outros nomes, os mesmos santos, que eles precisavam invocar, se for estudar a história, invocar algum santo, como não tinha. Inclusive, o Criador Supremo, meu pai, era olhado como na pluralidade, uma espécie de Deus genérico, porque meu pai ainda não tinha se revelado a todos, o Ocidente, enfim, principalmente. Então, eles eram, no paganismo vigente na antiguidade, tinha a adoração do Deus Sol, né? Não é coisa de Inca, não, viu? Tem gente que pensa que adorar o Sol é coisa de Inca, de Maia. Não. Eles adoravam o Sol lá em Roma, tinha a Rainha do Céu e da Terra, faziam procissões lá em Roma para a Rainha do Céu e da Terra, muito antes da minha crucificação, onde a Rainha carregava no colo o filho dela, que era o filho do Deus Osíris, e procissão com toda esses parlamentares, tudo, enfeitando as ruas, tudo. Só que depois o imperador Constantino resolveu mudar o nome dos santos da época. Por isso que eu sempre digo, meus filhos, santo é só o Senhor Deus. Ele é o único santo, porque Ele é o único poderoso, o supremo criador, o único ser incriado, o único ser eterno, o único ser digno de adoração e veneração, e é o único que não cobra nada de ninguém. Ele dá, só dá. É claro que Ele também deu as leis que devemos cumprir. E se nós não cumprir as leis que Ele estabeleceu, então a lei cobra sim o retorno à racionalidade. Quando alguém sai fora da lei, ele é corrigido através de castigo, doença, mas não é de Deus, não é Deus que castiga. É um equívoco dizer que Deus castiga, porque se Deus precisasse castigar alguém, então Ele não seria perfeito. Mas Ele é tão perfeito que Ele criou leis tão perfeitas que é as leis que imagine só um terráqueo qualquer dizer, oh, Deus me castigou. Pô, é um terráqueo muito importante, né, para conseguir que Deus viesse castigar. Não, Ele é perfeito, criou leis perfeitas que sintetizaram em duas palavras, a lei de Deus é ação e reação, ou causa e efeito. Então, de acordo com teus atos conscientes, tu vais ter a reação da mãe natureza, que obediente à lei divina, eterna, te cobrará o teu pecado. E o que é pecado, meus filhos, já que estamos tratando desse assunto? É tudo que fizeres que faz mal a ti ou a outrem é pecado. Tudo que fizeres que não faz mal a ti nem aos outros não é pecado. Essa é a ciência da lei. Leandro, Rio de Janeiro. Bom dia a todos. Que saudade eu estava de ouvir a voz do Henrique Cristo de novo. Eu fico contando os dias. Meu filho, não precisa contar os dias, você pode assistir todos os dias. O programa das 11 ao meio-dia, ele é reprisado todos os dias. Os programas anteriores fica lá direitinho reprisado, tá? Mas hoje é ao vivo, claro, estou aqui e peço ao Pai que sempre te ilumine, te inspire, para que possa sempre assimilar as coisas que eu falo. E que um dia Ele permite que tu venha me visitar também. Já que tu gostas de ouvir minha voz, então estás ouvindo a voz milenar e um dia pode vir pessoalmente. Tenho toda a minha paz, meus filhos.
Arlisson Costa, Bahia. Henri, me responde uma dúvida. Por que tudo que você quer confirmar para sua veracidade, você confirma com versículos da Bíblia, mas tudo que te contradiz, você diz que nesse quesito a Bíblia está errada? Você estaria desse jeito, aceitando somente partes das Escrituras e negando outras? Sendo assim, a Bíblia seria um livro que se contradiz? É bom essa pergunta vem a calhar. Essa pergunta é perfeita, da Bahia. Poxa, esse baiano estava inspirado, que faz essa pergunta. Eu posso explicar para todos os que me ouvem, né, que nas coisas de Deus não tem contradição. Começo explicando que a Bíblia é um livro de letras mortas, que só o Altíssimo pode dar vida para a Bíblia. Prestai bem atenção. Quando abres a Bíblia para ler, peça ao Pai que te inspire a ver o que é o significado verdadeiro. A Bíblia é um livro repleto de fábulas, lendas, metáforas. Então aí vem a resposta que ele pediu, vai ter logo em seguida, vai compreender logo. Estou obrigado primeiro a fazer essa introdução para facultar a compreensão dos que me ouvem. A Bíblia é sagrada, sim. A Bíblia, o conteúdo sagrado da Bíblia não tem contradição. A contradição foi introduzida pelos homens. Por exemplo, na Bíblia, já que ele falou isso, está escrito na Bíblia taxativamente que Deus se arrependeu de criar um ser humano. Isso não é verdade. Ou tem um erro de tradução, ou é uma metáfora. Mas eu vou citar alguns outros casos para poder ilustrar a pergunta dele responder. E finalizarei explicando que, por exemplo, já que ele disse que se eu só me sirvo da Bíblia nas coisas que me concernem, por exemplo, na Bíblia está escrito que eu fui crucificado. Ninguém é obrigado a crer, mas eu reconheço que fui. Mas também está escrito que antes de ser crucificado, eu mandei abrir a boca de um peixe e tirar dinheiro para pagar tributo. Isso não é verdade. Isso não é verdade. E também está escrito que eu andei fisicamente sobre as águas. Não é verdade, andei em espírito e não fisicamente. São as coisas que introduziram. Eu respondo do Evangelho só pelo que eu falei. O que eu falei eu respondo, por isso que eu disse também na Bíblia está escrito que tu, quando orares, entra no teu quarto, fechar a porta, ora ao teu Pai Celeste, em segredo ele vê o que se passa e te abençoa. Mateus 6, versículo 6. Isto eu falei, isso eu respondo, é isso que eu ensino. Para ver que eu não mando ninguém. O que é barulho é esse? Não mando ninguém ir em igreja, mando rezar no quarto com a porta fechada, igualmente, sempre coerente com o que falei. Agora na Bíblia tem inúmeras coisas que não fui eu que falei, incluindo principalmente no Novo Testamento as coisas que Paulo falou, que ele falou por conta dele. Então mas ele falou uma coisa que quem lê aquilo ali não precisa ouvir o restante que ele falou. No Romanos 3, versículo 7, ele falou que com as mentiras dele, ele glorificaria Deus. Então, quando alguém confessa que é mentiroso, eu não perco tempo em ler o que essa pessoa fala. Então, quer dizer, a partir do momento que ele confessou finalmente, primeiro ele disse em 1 Coríntios 15, versículo 9, por favor, se eu estiver errado no número, já que esse negócio de número é chato pra caramba, 1 Coríntios 15, versículo 9, que ele não era digno de ser chamado apóstolo porque perseguiu a igreja de Deus. Depois em Gálatas 1, versículo 7, ele disse que mesmo que um anjo do céu viesse pregar um outro evangelho diferente do que eu, Cristo, deixei, seria anátema. Aí por último, para fechar, para mostrar que não se deve dar crédito a ele, ele falou em Romanos 3, versículo 7, que ele mentia. Então essa parte está fechada. Agora, para concluir a resposta, porque a pergunta que ele fez é complexa e merece uma resposta complexa, que eu me sirvo sim na Bíblia, por ordem do meu pai, como há 2 mil anos também, até desde Isaías, que falava do que ia acontecer agora, e que Daniel falava, e que eu me sirvo para explicar a Bíblia. Mas é assim, prestai bem atenção. Assim como do mar, prestai muita atenção, do mar eu me sirvo dos peixes para nutrir meu corpo, das algas marinhas, mas do mar eu não me sirvo da areia para comer.
Eu não estilo de lixo atômico, não estilo de excremento de baleias para comer, não. Eu só como o que é bom no mar. No caso do mar, eu só como o que é bom. E no caso da Bíblia, eu só me sirvo do que é autêntico, genuíno, daquelas coisas que o Senhor selecionou. Por isso que eu reitero uma vez mais: ao abrir a Bíblia, invoque o Senhor, peça-lhe que conceda a graça de assimilar as coisas dele. Aí a pergunta que não quer calar: e por que Deus permitiu que colocassem mentiras na Bíblia? Essa é a pergunta que não quer calar, não é? Por que Ele permitiu que dissessem lá na Bíblia que Ele sim se arrependeu de criar o homem, que se arrependeu do dilúvio? Se Ele é Deus, é perfeito, não se arrepende de nada. Aí é que está, Ele permitiu sim que houvesse erros de traduções, permitiu todas as coisas, porque nada acontece na terra sem o consentimento de Deus, para que o homem, o orgulhoso, virasse o que eles se viraram. Fariseus, evangélicos, saem com a Bíblia como se fosse desodorante debaixo do braço e leem ela literalmente, interpretam ela literalmente, e aí o orgulho deles é transformado em sandice, em esquizofrenia. E os filhos de Deus verdadeiros, não sou eu meramente, estou falando dos filhos dele verdadeiramente, eles vão consultar a Bíblia sim, mas pedindo ao Pai a anuência, o dom da assimilação das coisas dele. Então a Bíblia é como está na parábola que eu proferi há muitos anos atrás, dezenas de anos lá em Curitiba, a parábola dos diamantes. Você tem que ler ela como se fosse um grande celeiro de palha e feno, e que lá tinha os diamantes ocultos. Tu remove a palha e o feno até achar o diamante para formar a coroa da sabedoria. Assim é a Bíblia, meus filhos. Deve ser lida sim, mas não levada ao pé da letra, porque é um livro metafórico, e o motivo pelo qual ele é metafórico, se até agora ninguém tinha lhes explicado, eu lhes explico: por causa do orgulho do homem. Já pensou se a Bíblia fosse rigorosamente digna de ser levada a sério literalmente? Quantos orgulhosinhos não saíam por aí daí com razão, com ela desodorantando o sovaco e dizendo por aí: eu sou o sábio, sendo que só o Senhor sabe tudo. Então ele deixou essas brechas para que só ele, só aqueles que humildemente vierem pedir a ele as ensina e mostra. Por isso que há 2000 anos eu disse: bem-aventurados os corações puros, eles verão Deus. Eles não vão ver só Deus, eles vão ver as coisas de Deus de forma ortodoxa. Tenham todos a minha parte, mas esse perguntador é muito inteligente, e que o Senhor o inspire a compreender minhas palavras. Baiano, então tá. Valmir Klauman, Aurora, Santa Catarina. Mestre, a dimensão terrestre é orquestrada no plano metafísico para aplicar a reação no plano físico, onde ocorre a justiça divina? Perfeitamente, meu filho. Não preciso nem falar mais nada, porque tu acabaste de explicar. No bordo da tua pergunta está a explicação. Tenhas minha paz, filhinha. Remígio, São Paulo. Rabi, qual a importância da reconstrução do Templo de Salomão? E será ele reconstruído por Hiram Abif, como no passado? A importância da reconstrução do Templo de Salomão é a conta bancária daqueles que resolveram construir. Quanto mais eles conseguem arrancar de doações para construir, eles colocam 10% lá na construção e o restante eles guardam nas contas deles. E assim vai indo, como sempre fizeram as igrejas, os templos. Sempre as igrejas foram construídas, essas igrejas maravilhosas que vocês veem pelo mundo afora, porque Deus não precisa disso. Deus, como eu já ensinei há 2000 anos, é para invocar no quarto, porta fechada, Mateus 6, versículo 6. Essas igrejas todas que foram construídas faraônicas, até elas, vocês já perceberam que quando começa a construir uma igreja, começa a se arrecadar em nome dela, e não tem, demora para terminar? Porque eles pegam a fatia maior do que arrecadam para satisfazer suas mordomias. Isso é normal, isso é do ser humano, ganancioso, ambicioso, que usa o nome de Deus, conforme eu mesmo disse que eles viriam. Agora, dizendo claramente, Mateus 24, versículo 5 e 24, os lobos com pele de ovelha viriam, como está também escrito em Mateus 7, versículo 15,
Vieram construindo templos faraônicos no Brasil e no mundo, e também adquirem emissões de rádio e televisão para poder coxar até através da mídia o capricho das ovelhas que se deixam enganar. Agora aí vejam a diferença, meus filhos. Ano que passou, comemorei 30 anos da fundação da SUS, da instituição do Reino de Deus na Terra, e só tem aqui a série. Por quê? Por que não mandei construir um enorme templo aqui ou acolá? Por que o Senhor não mandou? Porque eu sou coerente com o que eu ensinei. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fechar a porta, ora ao teu Pai Celeste em segredo ele vê o que se passa e te abençoa. Esses dias eu vi pela mídia que o Pedir Mais Cedo tem um surto de sanidade, de honestidade, e disse assim, taxativamente, que as religiões são a criação satânica, a mais satânica de todas as criações na Terra. Ele teve um surto quer dizer, por um instante, não sei se ele me ouviu, que eu sempre explico que é para rezar no quarto com a porta fechada. Ele certamente ficou com vergonha e pegou e falou. Só depois lá na frente de uma ladainha bem comprida, e botou no finalmente que não, que Paulo, não sei lá, como sempre os falsos profetas seguem o exemplo de Paulo. Então Paulo sempre é aquele, não dá para arrancar da Bíblia a página que ele mesmo escreveu. Romanos 3, versículo 7, onde ele diz que usava a mentira para glorificar a Deus. E quero dizer mais até para o que me perguntou sobre a Bíblia, para quem me ouve, que por incrível que pareça, sem paradoxo, justo porque nada acontece na terra sem o consentimento de Deus, é óbvio que daí Deus usou Paulo como um vaso, né, para servir de garoto propaganda do cristianismo. Foi sim o maior garoto propaganda do cristianismo, mas como um vaso onde se pode botar tanto excremento para adubar a planta, como também pode se colocar água para dar vida para a planta. Então no vaso que se tornou Paulo encontra-se de tudo, entende? Mas ele sim, Deus, claro, sem Deus ele não podia nem se mexer. Deus permitiu sim que ele fizesse tudo isso, porque se aí é que entra a parte que ele fala que com as minhas mentiras glorifica a Deus, que sem perceber ele estava se fazendo, mentindo, mas com a permissão de Deus, mas não que Deus mandou mentir. Charles, São Paulo. Olá, bom dia. Gostaria de saber qual o significado de mais fácil um camelo atravessar uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Eis uma pergunta que requer uma resposta conclusiva, né? É muito interessante. Na minha caminhada sobre a América Latina toda a América Latina, todos os países que eu visitava, sempre encontrava alguém na área do esoterismo dizendo que tinha interpretado essa passagem. Mas eu constatava que o esforço deles era louvável, mas não era a interpretação correta. Diziam que tinha lá em Jerusalém, naquele tempo, uma espécie de linho que se chamava camelo e que não mais o que. Mas tudo isso aí foi um esforço supremo para interpretar uma coisa que só o Filho do Homem pode falar. Unicamente eu, porque só eu sei o que eu quis dizer quando falei que é mais fácil o camelo passar pelo orifício de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mas na sequência diz assim, agora o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pode ver que lá está no texto. O que acontece é que o rico, digamos que um rico, o chamado rico, ele tem uma rede de supermercado, ou uma rede de hotéis, ou ele é um fazendeiro que tem muitas fazendas. Então, cada negócio dele, ele tem alguém gerenciando, que é um virtual, um circunstancial conselheiro dele. Ele também, o rico, tem bastante parentes. Cada parente dele, obviamente, está desfrutando das mordomias, das benesses que ele desfruta, que ele tem. Então, quando ele fala que vem, o rico fala, eu vou lá visitar o INRI, por exemplo. Que aqui é o reino de Deus, é a sede do reino de Deus. Eu vou lá falar com o INRI. Então, esses parentes, esses conselheiros dele, sejam eles
parentes ou executivos das empresas deles estão todos metaforicamente sentados na cauda dele, de acordo com o tamanho da riqueza dele, o tamanho da cauda. Vocês já viram essas noivas quando vão casar que tem uma cauda bem longa? Pois é, vamos interpretar bem a coisa. Então essa cauda que a noiva tem, você traduz essa cauda passando de conta que em vez de cauda de noiva, é um tapetão enorme, digamos, né? E cada um executivo ou parente, de acordo com o grau de benefício que esse parente tem, está sentado ali na cauda dele. Você não consegue imaginar, né? Assim, quer dizer, a cauda representa também a mesa onde eles comem, onde os comensais se reúnem, enfim. Aí ele diz assim, eu vou lá. Ele reuniram com todos esses executivos que são conselheiros dele virtualmente, né? Então ele pega e diz assim, eu vou lá no ele. Eu vou lá falar com ele. Então se ele for um indivíduo de caráter muito forte, assim, muito firme, então ninguém ousa dizer para ele, não, tu não vai. Se ele for um frouxo, acostumado a obedecer os conselheiros, já dizem, não vai lá, tu estás louco, vai ficar louco também e tal. Mas se ele for uma pessoa determinada, ele diz, não vai. Aí ele diz, não, eu vou, se ele é determinado. Aí quando ele decide vir à minha presença, ele marca até uma audiência, tudo, tem que passar, não importa, aqui não adianta ser rico. Tem que passar pela triagem, conforme eu disse há 2000 anos, tem que passar pela porta estreita, né? Daí, quando ele diz que vem, está tudo certinho, marcou audiência, feliz, aí ele fica todo feliz, hoje eu vou encontrar o menino Cristo, vou conversar com ele, imagina e tal. Daí, algum desses conselheiros dele, o mais malandro, mais sagaz, pega e diz, olha, como nós não podemos proibir ele de ir lá, que ele é o nosso superior, nosso chefe, então nós temos que achar uma solução para ele não ir, porque se ele for lá, ele também vai ficar louco como ele. Ou seja, a loucura para eles, né? É o conhecimento, a liberdade consciencial. Se ele vem aqui, eles têm medo que ele pode começar a enxergar que tem um bando de sem vergonha sentando na mesa dele, comendo. Então ele, não vou deixar ele lá. Aí o que eles fazem? Eles dizem para eles, olha, eles marcam para o dia que ele marcou comigo um compromisso, se comunicam, então um compromisso assim daqueles que não tem volta, que ele é obrigado a atender. E daí ele pega e tem que atender daí o compromisso, e daí manda me avisar, olha, diga por isso que não pode, a mulher do meu irmão morreu, ou o meu irmão que mora lá no outro continente resolveu me visitar e vai chegar justamente neste horário que marquei contigo. E daí peço minhas escusas, ou daí a primeira vez passa, eu dou uma segunda chance para ele, né? Daí na segunda chance, eles já viram que funcionou a primeira, daí ele cai fora. Mas o que é impossível para os homens é possível para Deus. Quando ele merece vir à minha presença, ele consegue. Tem alguns que conseguiram, entende? Então é aquele que tem um caráter forte e que já é um indivíduo bastante vivido, que não obedece mais ninguém, que está deveras em busca da verdade, que está à procura da verdade, do saber. Aí ele vem, me questiona e já sai daqui desse encontro seguro, erguido, e não obedece mais ninguém. Olha, assim, um caso lá no Paraná, de um oficial da polícia militar, um oficial graduado, que ele cometeu a imprudência de falar no ambiente dele que queria vir no meu encontro. Pois olha, o governo da época, sei lá, a hierarquia transferiu ele para as fronteiras do Paraná, para ele não poder, para ter todo esse trabalho de transferir e se esquecer de que queria vir a mim. Eu estou apostando que ele não compreendeu por que foi transferido. Mas eu sei que ele foi transferido para ficar longe de mim. Mas Deus permitiu, porque não era a hora, porque não era ele. Eu não vou enumerar os casos que eu tenho de políticos, de pessoas desse nível que o perguntador e o questionador mandou internauta, que senão levaria o restante do programa.
Mas então agora está explicado por que é mais fácil, para aqueles que querem compreender, um camelo passar pelo orifício de uma agulha do que um rico adentrar no reino de Deus. Mas os ricos eles vão nos grandes templos faraônicos, eles vão lá em Roma, mas lá não é o reino de Deus. Lá eles veem estátuas nos templos faraônicos, aqui do Brasil mesmo, onde tem também dos fariseus, eles ouvem evangelhos, ouvem lobos falando em nome de Jesus, tudo, mas eles olham para um lado, olham para o outro, e eu não estou lá, só isso. Eles participam dos rituais, os ricos, eles são levados a participar dos rituais, tem sessão especial só para eles. Por que tem que ter os rituais, meus filhos? Para preencher o vácuo da minha ausência, meus filhos. Então, o ritual, estação se levanta, que Jesus caiu, Sirineu levantou, todo aquele ritual, e o Judas traiu, todo aquele ritual para dopar a pessoa e ela não enxergar o óbvio, não querer mastigar a saborosa iguaria chamada verdade. Pessoal, vamos para um breve intervalo e já voltamos. Voltamos, pessoal, e a próxima pergunta é de Pop Degas, São Paulo. Henri, nossa vida já tem um plano traçado ou nós que a cada momento fazemos o destino? Boa pergunta, meu filho. Quando eu só respondo já, mas quero dizer que quando eu vim para cá, para morar em Brasília, 7 anos, né? Eu já vou responder a pergunta, mas deixa eu falar que eu pedi para o meu pai que pegasse uma grande pazona, uma pazona grande, e enfiasse debaixo da montanha onde eu morava, e passando por Curitiba, onde era série, de quebra trazia também tudo para cá, né? E ele fez esse milagre. Esse aqui onde eu moro tem tudo, é até mais belo que lá onde eu vivi em Paranaguá. Só que eu não pedi para o meu pai que mandasse para cá também o frio de Curitiba. E o frio é essa umidade que está hoje. E ele me concedeu essa graça de mandar até o frio de Curitiba. Então eu só queria fazer esse comentário, que agora, hoje está um clima qualquer em Curitiba, né? Mas agora respondo a pergunta. Os curitibanos aí ficam contentes com o Curitiba. As curitibanas, aliás, a maior parte, fala. Pop Decas, São Paulo. Henri, nossa vida já tem um plano traçado ou nós que a cada momento fazemos o destino? Pois é, as duas coisas são uma só. Quando alguém nasce, Deus já sabe tudo que ele vai fazer, que aquela pessoa vai fazer. Tudo. Deus, porque ele é onisciente, ele sabe quando tu nasce, até quando estás já dentro do ventre da tua genitura, ele sabe até se vai ser abortado ou não. Ele sabe até se vai nascer normal ou não. Ele sabe tudo, porque ele é onisciente, onipotente, onipresente. Mas depois que tu és contactado, que tu aspira o teu primeiro autodiagnosticante, que tu adquires o status de criança, aí tu vai crescer e as coisas vão acontecendo dentro daquilo tudo que ele já sabe, qual é o teu karma. O teu karma te predestina, por exemplo, se tu nasce às vezes num palácio, mas o teu karma vai te transformar num andarilho, tu te tornarás um andarilho. Tu vais sentir uma necessidade imperiosa de sair daquele ambiente que vives, como aconteceu com ele Siddhartha Gautama, né? Agora também o contrário, se tu nasces numa favela, num ambiente mais pobre, mais humilde, mas que teu destino, tua predestinação, o teu karma ou a tua missão
te prognostica cumprir alguma missão, viver uma coisa grandiosa, tu sais com uma força que ninguém conseguirá explicar e irás para o lugar que te está predestinado. Então, de um lado, só que aí é que vem o complemento onde eu disse que as duas coisas, porque às vezes se tu estás predestinado a ser dirigente, alguma coisa, então às vezes tu pode ir pelo caminho reto ou pelo caminho tortuoso, depende, mas de novo depende do Senhor do destino, da tua predestinação. Que se tu for pelo caminho reto, de repente tu chega lá e não sabes as coisas que tu tens que aprender no caminho tortuoso. Então de repente tu tem que passar pelo caminho tortuoso sem reclamar, por quê? Para daí depois poder chegar lá onde é o teu destino, onde é que tu vais cumprir a tua missão, ou quiçá, se não é uma missão, colher os frutos que te são de direito pelo teu karma. É inevitável eu responder essa pergunta usando-me a minha condição mesmo para ilustrar a pergunta que ele fez, né? Opdex. Eu, por exemplo, desde criança eu fui um estrangeiro no meu ambiente. Eu sempre vislumbrei, tinha visões de onde eu ia estar e o que eu ia fazer. Só que eu não sabia como, porque nasci num ambiente o mais humilde possível, num casebre de madeira lá em Dayana. Tem até fotos nos livros, fotos do lugar onde eu nasci e tudo. Nasci num casebre. Na minha infância fui alfabetizado 3 anos para poder entender, né? E as necessidades, olha aí que eu falei dos caminhos tortuosos, as necessidades pecuniárias me obrigaram a sair da escola para ajudar a carregar água para a mulher que ele criou, lavar roupa, para que com esse recurso pagar o armazém, o aluguel. Então eu tinha que conhecer Deus depois, mais tarde, quando ele veio me explicou, me fez compreender que eu tinha que conhecer tudo. Tá vendo? Acabei de falar isso, eu podia me mandar direto para cá, para Brasília, entende? Ou podia ter me permitido que eu adquirisse conhecimento de sociologia numa universidade, de biologia, de antropologia, mas não. Ele quis que eu conhecesse sociologia nas esquinas sociais, nas prisões, nas favelas. Eu dormi nas favelas do Rio de Janeiro, da Bahia. Então, é para conhecer na prática, meus filhos. O conhecimento empírico é muito mais garantido, dá muito mais autoridade do que o conhecimento teórico. O ideal seria ter os dois. Bom, então, voltando, eu estou falando agora, eu aproveito para ilustrar a pergunta desse cidadão, porque a pergunta dele é muito interessante. Então, por um lado, desde criança, meu pai me dava um lampeiro de luz, me mostrava, inclusive, as coisas que estavam para acontecer. Ele dizia que eu não podia falar para ninguém. Eu não dizia quem ele era. Eu não dizia. Apenas uma voz poderosa que me comandava. Eu não podia falar para ninguém as coisas que eu via. Mas eu via. Ele disse que eu não podia falar. Hoje eu sei porque eu não podia falar. Se eu falasse, diziam que era louco já desde no ambiente que eu me criei. Então eu fui seguindo a trilha que ele mandou. Quando eu tinha 13 anos de idade, ele determinou que eu aproveitasse que não tinha ninguém em casa para pegar minha roupa que estava no guardador. Naquele tempo tinha que botar roupa na grama para quarar. As mulheres mais antigas sabem do que estou falando. E regar, enfim. Pegar no guardador, botar num saco plástico e seguir. Porque se eles estivessem em casa, eles não deixavam sair. Daí comecei a minha caminhada sobre a terra, né? E trolei de padeiro, de entregador de alimento, verdureiro, até chegar, também que eu falei no início da resposta para ele, caminhos tortuosos para depois chegar na reta final. E eu passava pelas faculdades, pelas escolas, e pensava, por que eu vi os jovens sair das faculdades, das escolas, por que eu não estou lá também? Eu não tinha resposta. Silêncio.
Mas o silêncio me era confortante, era um silêncio bom, um silêncio que me garantia que eu estava assim aprendendo. E aprendi. E ele depois me induziu, dos 21 anos em diante, me induziu a estudar antropologia, biologia, tudo, mas de acordo com as ordens dele. Então eu não tenho forma, não passei por uma forma. Louvar os que conseguem fazer na faculdade, estudar, mas ele disse que eu tinha que aprender na prática, conhecer a coisa na prática, as relações sociais, os problemas sociais. De 21 anos em diante que eu comecei minha vida pública até os 31, que eu era consultor metafísico, olha só. Comecei a falar no rádio, tudo. Eu estava vivendo na prática, aí começou a surgir casos incríveis a me consultar. As pessoas, as mulheres desprezadas, repudiadas, os homens que estavam usando chapéu de cabrito, vinham pedir ajuda, orientação. Aí eu fui conhecendo coisas e mais coisas e mais coisas, até chegar a 1979, quando ele determinou que eu fosse jejuar em Santiago do Chile, sempre essa voz poderosa que me comandava. E aí eu jejuei e ele se revelou para mim. Então, bem, assim era o meu caso. Eu podia ter ido direto. Por que ele não me levou, não me empurrou direto de Indaial para o Chile para jejuar? Né? Podia, né? Mas não, eu tinha que passar por tempestades. Recentemente me soltaram um vídeo aí na net, onde colocam eu em 1981, lá em São Paulo, na TV do Homem de Sapato Branco, onde me agrediram, onde me ofenderam, me xingaram. Tem muita gente que nem sabia disso. Então, em 1981, hein? Olha, muita gente, tinha gente que nem tinha nascido ainda, certo? E eu estava lá. Mas quem prestar atenção no vídeo vê que eu fiquei erguido. Naquele tempo comigo só andava minha discípula mais antiga, a Beberê, que está aí agora, com 80. Mostra a Beberê para aqueles que não sabem. Só ela estava lá comigo. E o restante era o povo, era o que me convidou. Entende? E eu estava lá, enfrentei todas. Eles botaram um vídeo tendencioso, só na hora que eu estou sendo agredido, não botaram o vídeo inteiro, a maledicência, né? Mas não tem importância, o importante é mostrar. Assim como também minha Revolução de Belém, só mostraram a hora que eu indo preso, não mostraram o grande momento do Senhor, né? Mas não tem importância, só estou mostrando-lhes, fazendo-lhes saber que é uma longa história minha. E até agora, todos que leram minha história completa, investigaram até completa, o que eu escutei da boca parece que são até combinados numa só voz, num uníssono. A sua história, quem conhece ela inteira, é fascinante. Entende? Então, assim como eu estou contando isso, eu não pensem que é uma história cheia de divertimento, de brincadeira, de alegria. Não! Coisa pesada, barra pesadíssima que eu passei, que ninguém sobreviveria ao que eu vivi, 20 e poucos acidentes de automóvel, se não fosse o poder de Deus que está sobre mim. Que Ele é que me arrancou de dentro daquela casa onde eu ajudava a lavar roupa, para começar uma peregrinação que durou até hoje, até o dia de hoje, e agora que eu estou começando a cumprir minha missão. Agora, depois que as autoridades judiciárias reconheceram no ano 2000 a minha identidade como filho de Cristo, que me restituíram a nacionalidade, sem gastar um centavo aí, meus filhos, onde gastam fortunas para se defender. Eu não gastei um centavo. Foi o poder de Deus que fez com que eles reconhecessem que meu nome é oficialmente em Cristo. Uma história muito comprida, mas esse cidadão fez essa pergunta. Agora, se ele raciocinar em cima do que eu falei, ele vai compreender que de um lado o livre-arbítrio existe, por outro lado ele é apenas um sustentáculo. O livre-arbítrio é uma ilusão, é uma ilusão para aqueles que para alimentar o ego, que só se livra desse peso do livre-arbítrio o dia que se descarta, se desvencilha do ego. O livre-arbítrio serve para, eu posso, eu tenho, eu que decidi daqui para lá e de lá para cá. Não, meu filho. Se tu decidir em algum lugar sem a anuência do Altíssimo, tu és interrompido na viagem. E nem sai de casa.
Nem pode ser de casa. Ultimamente tem umas coisas que eu vi pela net, hoje ainda demais pela mídia, que estão cercando as pessoas nas saídas das cidades, onde está o andamento, estão fazendo arrastões. Então pronto, agora se tu tens que ir a algum lugar, ninguém pode te impedir, meu filho, minha filha, ninguém é ninguém. Ninguém. Se tu tens que ir, que a tua predestinação é esta, tu vais. Passa por tudo possível e tens que ir lá naquele lugar. É assim que funciona a lei divina. Nem todos entendem uma decisão que uma pessoa toma às vezes, entende? Mas quando tem que ser, porque quando tem que ser, o Altíssimo te cobre de proteção, de bênção, te inspira e tu vais adiante. E lá na frente tu compreendes que Ele, só Ele é que importa. Só Ele. Os teus parentes, daqui a um dia, quando voltar aqui numa outra encarnação, nem vais conhecê-los provavelmente. Agora Ele não, tu tem que sempre entender com Ele. Desde aspirar o primeiro hálito de ar vivificante até exaurir o teu último momento aqui na Terra, mais do que nunca nesse momento que tu vais despedir-te da carne, tu precisas estar comungando com Ele, precisas de uma simbiose com Ele. Então pense nisso. Pense, e as pessoas de mais idade que ficam procurando as igrejas, quando o tempo passa, que as ilusões se desvanecem, elas deveriam procurar o Pai Celeste, o Criador Supremo, no quarto com a porta fechada, como eu ensinei há 2000 anos. Mateus 6, versículo 6. Não precisa procurar lugar nenhum, nem precisa vir aqui. Lá no quarto, fecha a porta para nem o cachorro entrar, nem uma visita inoportuna, invoca o Pai lá. Lá tu comunga com Ele, lá tu estabelece a simbiose e lá não precisa de mais nada. O restante te será dado por acréscimo, porque eu disse: buscai o reino de Deus e sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Por exemplo, agora, se tem um versículo bíblico, como ainda há pouco dizendo, mas é verdade. Então, agora eu futuramente não vou mais citar os versículos, só vou citar a mensagem que vieram de mim. E quem quiser, se a minha assessoria quiser botar debaixo da minha mensagem o versículo bíblico para ajudar os internautas, os que me ouvem, muito bem, porque cada vez que eu tenho que citar versículo bíblico, muitas vezes é complicado, eu não posso ter os números da Bíblia inteiro na minha cabeça, né? Tem alguns que são inevitáveis. Um dos versículos que eu não tenho perigo de me equivocar é o de Isaías 42, versículo 8, porque ele fala de que devemos só louvar Deus, somente a Ele, ninguém mais, só Ele. Ele diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem consentirei que se tribute aos ídolos louvor que só a mim pertence, disse o Senhor. 42, versículo 8. Quem descobre esse versículo, porque tem mais de 100 vezes na Bíblia escrito que não deve adorar a estátua, mas quem compreende esse aí já está em harmonia com Ele. Tenho toda a minha paz, meus filhos. André, Brasília. Henry, em algum momento após a hecatombe nuclear, apenas a conscientização das leis de Deus será suficiente para manter a ordem social, ou as leis terrenais prevendo punições para alguns atos sempre devem coexistir? Depois da hecatombe nuclear, durante muitos séculos, os sobreviventes e seus descendentes se esforçarão e se regozijarão em viver sob a égide da divina providência, sob as leis do Senhor, porque compreenderão tchau. Esse cuco sempre me interrompe, então, mas eu gosto dele mesmo assim, porque ele também anuncia a minha chegada aqui na hora de entrar no ar. Então eles compreenderão, os eleitos. E não pensem que ser eleito, ser escolhido para sobreviver é uma vantagem muito grande, não, viu? Porque tem alguns eleitos que vão ser mais felizes sem o corpo físico, tá?
porque os que ficarem aqui vão ter que conviver com a massa falida, né? Vão ter que organizar, são eleitos porque são escolhidos pelo Senhor para cumprir a missão de reorganizar o que sobrar. Mas também terão um encargo muito grande e nos primeiros tempos terão que conviver com aqueles que estão mutilados, que ficaram... É uma situação muito difícil que eu vi desde criança, que vai sobrar. Aquele filme O Dia Seguinte é apenas um aperitivo muito mal temperado comparado com o que eu vi desde criança. Bom, esse é um filme antigo, quase ninguém sabe, mas tem um filme chamado O Dia Seguinte. Depois disso já veio outros filmes, tem um filme chinês também, que são concernente à China. Como é o nome daquele filme? Oxe, a memória é curta de todo mundo. Assistiu um filme que só sobrevivia lá na China, todo mundo ia para 2012, né? 2012. Não, meu Deus do céu. Poxa, a memória está... A globalização dificultou bastante a memória de muitos. Pode ter certeza que é um fenômeno da globalização, não é só o vinho, a bebida, é a globalização, sim, que é esse fenômeno de as notícias virem todas muito rapidamente, de todas as partes, deu um curto-circuito do cérebro de muitos. Então tá aí, tem esses filmes, né? Mas a realidade é muito diferente do filme. A realidade é muito diferente. Outra coisa, tem muitas pessoas da elite lá na Europa, que eu fiquei sabendo que estão construindo um buraco para se esconder, né? Todo luxuoso buraco. Mas chega uma hora que não tem que botar o focinho para fora, né, meus filhos? Daí quando vai botar o focinho para fora? Só o que vai sobrar é o Senhor. Por quê? Porque só Ele vai sobrar e os que estiverem com Ele. Porque quando terminou tudo, que quem tinha que exauriu, Ele, o Senhor, vai dar inspiração a alguns cientistas sobreviventes, que já sobreviveu por conta do plano dele, que Ele vai inspirar um antídoto na própria mãe natureza para anular, neutralizar os efeitos da radioatividade. Mas isso é só depois que a Terra foi limpa, depois que quem tinha que partir, partiu. Uma renovação, vai haver uma renovação na face da Terra. Ele me mostrou que na última hora, quando tiver tudo calmo, então, sim, daí não adianta ter construído buraco, né? Porque se tu construir um buraco lá bem luxuoso, com todo o conforto para ti, mas tu não tiver a comida, cabe, ele sabe, a lei sabe, a natureza sabe, quando é a hora que ele vai inspirar o cientista, conhecedor do assunto atômico, a buscando no elemento da natureza, às vezes uma coisa que está na frente do nariz e ninguém sabe, e vai mostrar que aquilo ali é o antídoto. Aí pronto. Eu sei que tem muita gente que pensa que o que eu estou falando é uma bobagem, uma utopia, mas é a realidade. Aí depois os que sobreviverem vão lembrar, depois o Miriam falou, entende? Porque eu percebi por compreender o significado. Mas já pensou, sobrevivente tendo que ver tantos prédios, e os netos, os tataranetos dos sobreviventes, quando começarem a perceber aqueles enormes prédios, tudo virando elefante branco e mudo, né? Que não vai se mexer os prédios, né? E não vai ter mais ninguém. Mas os rios voltarão a ter a sua naturalidade. Eu consigo ver o Tietê de São Paulo cristalino, eu consigo ver. Porque quem faz o rio Tietê ficar tão escuro assim, tão tenebroso, são os seres humanos, os terráqueos. Entende? Então eu consigo ver, sim. Consigo. O ser humano tem uma tendência a orgulhosamente dizer: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Imagina querendo transpor um rio lá no Nordeste. Transpor o que quando não tiver água? Olha a fortuna que se gasta lá no Nordeste para fazer a transposição do São Francisco. E transpor o que? Agora, por exemplo, se fosse agora, estivesse funcionando, não tem água para transpor suficiente. Então a solução é invocar o Senhor, não em igreja, não procurar igreja, invocar o Senhor na casa. Ele vai te guiar, vai te conduzir, vai te proteger. Confie no Senhor, confie só nele.
Aí depois o tanto vem por acréscimo. E ele mesmo daí vai te botar, se tu confias nele, ele colocará perto de pessoas dele que te inspirarão também confiança, que tu sentirás através das vibrações que são enviadas dele. Teu ambiente vai ser dele. Podem ler como está lá no Tratado de Pobre e Rico, no livro terceira parte. Eu explico sobre isso. Longos anos atrás que fiz essa explanação por ordem do Altíssimo. Agora, como o tempo passou, o Cuco já, as perguntas que sobram vão para o sábado que vem. O Cuco já falou, já parou de chover aqui também, né? Olha só, mostra só um pouquinho para lá, vira um pouquinho a câmera para eles verem como está agora o vento. Dá para virar? Vira, mostra lá para lá também, ó. O vento já está vendo como está ventando lá? Deu uma parada, olha, mostra lá de lá também, ó. Bonito agora. Tá ventando. Agora aqui dentro tá quentinho, agora está tudo fechado, né? Senão, o vento lá fora está cortando, né? Quando há um ventinho assim, bem, um assobiozinho assim, bem forte do vento, me lembro daquele filme Dr. Zhivago, que eu assisti quando era jovem, que tinha os lobos uivando lá de fora daquela casa. Esses dias eu dei uma entrevista para uma longa entrevista para uma revista, e me perguntaram os filmes que eu assisti. Esqueci de dizer que pode colocar o Dr. Zhivago também. Os filmes que eu assisti, que eu achei mais interessante, em que pese que quem assiste o Dr. Zhivago assim por alto, é um filme de romance, mas dentro desse romance tem uma história real, que foi a Revolução de 17, que já era, né? Bem, filhos, vou pedir ao Pai a bênção, lembrando sempre que aqui, não custa reiterar de novo, é onde descobrireis a verdade e ela vos tornará livres. E que, na luz de meu Pai, Senhor e Deus que é em mim, continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra, sem exceção. Obviamente, coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste unicamente em distribuir-se desigualmente a desiguais, na medida em que se desigualam. Pedi ao Pai a bênção e sábado que vem nos aguarda, né? Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é Tua glória, per todo sempre, ó Pai, que a paz seja com todos. Uma excelente semana a todos e até sábado que vem.